Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, Deus pensa melhor. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite a você para estar conosco em uma de nossas igrejas. Na terça-feira, às 19h30, nós reunimos no culto de oração e libertação. Na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde da bênção, um culto também voltado para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, às 20 horas. No sábado, nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Sagradas Escrituras e às 19h, o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre o tema Deus pensa melhor. E eu quero meditar com você no texto que encontra em Isaías 55, que fala sobre que os pensamentos de Deus são mais elevados, que os caminhos de Deus também são diferentes dos nossos. Quantos de nós nos frustramos por decisões sem que submetemos a Deus anteriormente? E aí, depois que fracassamos, nos colocamos a questionar o que aconteceu, por que Deus, por que isto? Ou então, até mesmo questionar se Deus está conosco, se somos filhos de Deus. E é por isso que eu quero pensar com você sobre este tema. Deus pensa melhor. Eu quero ler 2 versículos aqui, inicialmente, e depois eu quero meditar em outros versículos dentro deste texto de Isaías 55, que diz o seguinte, o verso 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como eu já iniciei falando aqui, nós projetamos, nós desejamos, fazemos isto e aquilo. E vezes ficamos decepcionados, frustrados por não reconhecer que deveríamos ter submetido a Deus, buscado o plano de Deus. Às vezes achamos que a nossa ideia é a ideia mais brilhante que existe. Às vezes, humanamente falando, nenhuma outra ideia sobrepõe aquela. Mas há um Deus Todo-Poderoso que às vezes usa caminhos nada convencionais. Por isso que devemos submeter os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos ao Deus Todo-Poderoso. Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus pensa melhor. É o que nós lemos aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nossos pensamentos são meramente pensamentos terrenos, baseados na nossa experiência humana. E Deus, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele está acima dos caminhos naturais, Ele é o sobrenatural. E aí, quando fracassamos, então, colocamos a questionar. E esse texto fala o seguinte, no verso 1, diz assim: ó todos vocês que
têm sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, vinde comprai, comei. Sim, vinde comprai, sem dinheiros, sem preço, vinho e leite. Por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e vos deleitareis nos finos manjares. Observem bem que a proposta de Deus é que nós desfrutemos dos manjares, dos finos manjares, não é de qualquer manjar, ou seja, dos banquetes celestiais. E às vezes nós temos uma vida medíocre, ridícula, somos humilhados, envergonhados diante de situações e que ficamos questionando o porquê. Mas aqui vai dizendo assim, todos vocês que têm de sede. Então é uma questão de ouvir. Às vezes nós escutamos que temos que fazer isso que eu estou expondo aqui, mas na prática, no momento de executar, não fazemos como deveríamos fazer, como fomos aconselhados a fazer pela palavra de Deus. E isto é uma perversão, porque nós deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, quando na verdade deveríamos submeter ao plano eterno. Nós temos plano, mas existe um plano superior, um projeto superior. Por isso que Jesus, na sua oração, ensinando os seus discípulos, ele diz assim, que nós deveríamos pedir ao Senhor: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como no céu. No céu a vontade de Deus é harmônica, ela não entra em conflito, ninguém entra em conflito. Alguém que ousa entrar, ele é expulso, como Satanás. E esse texto vai dizer o seguinte, no versículo 7, deixa o perverso o seu caminho e converta-se, e Deus vai compadecer dele, porque ele é rico em perdoar. Todas as vezes que ignoramos aquilo que Deus projetou, que Deus planejou, é uma perversão. E nós precisamos de reconhecer que isso é um erro, que o Pai Celestial deu uma ordem, nós estamos andando na contramão dessa ordem. Mas se nós reconhecer esse erro e arrepender, Ele é rico em perdoar e vai consertar e nos abençoar. Isso que eu estou falando com você é fato, meu querido. As dores de cabeça por causa de uma associação, que você associou com alguém que não deveria, que você fez uma união, que você fez um negócio, você vendeu, você comprou, você viajou, você fez algo que deveria ter buscado a direção de Deus. Buscar a direção de Deus por meio da sua palavra e por meio da oração. E o problema da oração, que é buscar a Deus por meio da oração, é que às vezes as pessoas nem se dispõem a fazer isso, porque ele pensa o seguinte: se eu buscar a Deus e Deus falar que eu tenho que esperar, que eu tenho que aguardar, eu já tenho esse caminho aqui, eu não quero obedecer. Vou te dar um exemplo. Vamos imaginar um jovem que quer casar. E ele está orando a Deus. E ele começa a falar assim, eu vou parar de orar, porque eu tenho que esperar. O conselho bíblico que tem que esperar, que tem que aguardar. Jacó esperou por 7 anos para relacionar com a sua esposa. Eu tenho que esperar, eu não estou disposto a esperar. Eu tenho medo de ficar encalhado. Ora, encalhado é quem entra para um relacionamento sem a direção de Deus. Aí
Realmente, uma pessoa que casa com a pessoa errada está encalhada. Mas aquele que está solteiro está livre. Ele não está encalhado, ele não está preso a ninguém. Então vale a pena a pessoa esperar na direção de Deus. Mas muitas vezes as pessoas não se dispõem a orar porque esse tempo de espera ele não quer. Ele quer fazer, resolver da sua maneira. Ele já estabelece o seu plano, o seu projeto. Por isso que eu estou dizendo aqui, Deus pensa melhor. Os caminhos de Deus é melhor. Por isso, esse escritor ele diz sobre crer em Deus, crer na palavra de Deus. Ouça bem o que irei ler. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, sem primeiro regar a terra, fecundar e faça brotar, para dar a semente ao semeador, o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual designei, para aquilo planejei. Significa que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir. Então não fica temendo, não fica achando que as coisas não vão acontecer. Eu estou dizendo que Deus tem um plano mais elevado, o projeto de Deus é mais elevado e Deus se garante, Ele não deixa a peteca cair do lado dele. Passa o tempo que passar, haja o que houver, Ele tem a situação sob o seu controle. E a Bíblia diz o seguinte: por que gastais o vosso dinheiro? Eu vou encerrar pensando sobre isso. Por que gastai o vosso dinheiro, em coisas fúteis? Por que gastai, o vosso dinheiro? Por que gastai o vosso esforço, o seu suor? E aí nós vamos encontrar aqui: ouve-me atentamente e comei, e deleitais nos finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e ouvi. E aqui no início, aqui nós vamos ler o seguinte: no que gastais o dinheiro e comprai sem dinheiro? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, o vosso suor? Isso aqui está falando do esforço, da energia. Quantas pessoas que gastam as suas forças, suas energias em coisas que não acrescenta, não agrega absolutamente nada. O Senhor Deus está dizendo: olha, se você me ouvir, o versículo 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, e a vossa alma viverá. É uma questão de ouvir a Deus. Às vezes nós escutamos, mas não damos crédito, não obedecemos. E eu estou finalizando essa breve meditação desafiando a você, a pensar sobre isso. Até pelo fato de que Deus pensa melhor do que eu e que você. O caminho de Deus é melhor do que o meu e o seu. Quando nós projetamos segundo a orientação de Deus é uma coisa. Quando intentamos resolver as coisas à nossa maneira, fatalmente vamos frustrar e decepcionar e viver cheio de interrogações. O porquê disso, o porquê daquilo. Mas Deus tem o melhor para nós se nós ouvirmos a sua voz. Creia no Senhor, Ele prometeu, na sua palavra Ele garantiu. É uma questão de crer e de esperar nele, consultá-lo, porque Ele pensa melhor. Pai eterno, eu me dirijo a Ti em oração, suplicando por cada um destes que nesses instantes nos assistiram. Que o Senhor possa nos abençoar, usar essa breve meditação para falar ao coração destas pessoas. Quem sabe há pessoas que identificaram com essa palavra, que o Senhor possa ajudá-las em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Graças a Deus.
Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.